Bom dia, segundo ano. Tudo bem com vocês? Saudades, tá? Saudade de vocês. Saudade dessa turma grande aí que adora conversar. Tá bom, criança? Olha só, tô gravando o vídeo hoje porque a gente está fazendo uma revisão dos conteúdos que a gente já trabalhou, as atividades nós já fizemos, mas aí eu vou postar outras para vocês fazerem ainda hoje, né, ao longo da nossa aula, e depois eu volto para a gente corrigir, tá bom? Eu tô com material aqui no quadro, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar depois uma foto e vou colocar a foto aí para quem não conseguir ler direito ali. Aí vocês passam pro caderno e quando a gente voltar eu vou vistando tudo pra gente deixar tudo em ordem, tá bom? Saudades, tá? Vamos lá, pessoal? Nós vamos trabalhar hoje com o romantismo europeu, fazendo uma revisão, porque talvez a gente tenha ficado esse tempo todo assim, um pouco que distante, perto, mais distante, e aí a gente revisa o conteúdo para ficar bem aprendido, para vocês não terem dúvidas, não carregarem dúvida lá para frente. Né? Eu vou trabalhar com as páginas 7 a 9, porque as primeiras páginas 5 e 6, elas estão com texto. E aí, como a gente já fez o texto, eu vou pegar a parte escrita, a parte da explicação, e depois eu passo para vocês outra atividade em cima do mesmo conteúdo, tá bom? Bom, vamos lá. Eu coloquei assim, ó, romantismo europeu. E coloquei também, fiz um mapa mental. Eu já tinha mandado um mapa mental de outro conteúdo, não foi? Agora eu tô mandando desse daí, tá? Do romantismo europeu. Ó, o que foi, quais acontecimentos históricos, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Nós vamos falar basicamente hoje toda a parte do contexto histórico, tá? Que eu sei que a gente já viu, mas eu acho que fica melhor, a gente vai trazer a nossa lembrança. Lembrando também que todo esse contexto histórico, Revolução Francesa, Revolução Industrial, elas pertencem ao conteúdo de história, mas para a gente poder compreender o romantismo, compreender a literatura, a gente precisa saber o que se passava na época, né? Porque da onde que nasceu o romantismo, em que situação, em que momento o romantismo ele vai nascer. Então a primeira coisa que eu mostro para vocês aqui é que o romantismo, ele, na verdade, ele vai iniciar na Europa. O romantismo vai ter romantismo no Brasil, Dedé? Vai, com certeza. Mas ele inicia-se na Europa, tá? Num contexto, né? Ele acaba nascendo assim, no final do século XVIII e caminhando para o século XIX. Ele vai nascer num contexto, num período em que muitas pessoas estavam insatisfeitas, né, em um determinado país, como por exemplo na França, né, muitas camadas populares burguesas estavam insatisfeitas com a situação que se vivia. Por quê? Porque lá na França tinha o quê? O domínio era do rei. O rei tinha um poder absoluto, a monarquia tinha um poder absoluto. E junto com ela, o clero, né, e todo o povo do alto escalão da corte, todo mundo era top, era abençoado, todo mundo tinha vantagem, tinha privilégio, mas as camadas populares e os burgueses não tinham privilégio, né? Então isso gera um conflito grande a ponto de criar uma revolução, né? Uma revolução que é chamada de Revolução Francesa, e essa Revolução Francesa ela vem com quem? Ela vem através da burguesia, né, que eram os novos ricos, e através da camada populacional. Simplesmente por quê? Porque eles não aceitavam essa diferença, esse privilégio de um e o outro não ter privilégio nenhum. Né? Então o romantismo ele vai nascer nesse contexto. O que foi o romantismo, Dedé? O romantismo nada mais e nada menos do que uma estética artística, uma estética literária. Né? Conseguiam ver o belo, a saudade do belo, a saudade da pátria, a saudade do belo, no momento em que tudo estava turbulento, no momento em que tudo não se encontrava, não batia. Aí você imagina, é muito amor pela pátria, né, gente? Sentir desejo de voltar lá no passado. Ai, mas a gente podia viver assim. Lá no passado era assim, era tão simples as coisas. Não tinha essa questão de um amar, um ter mais, outro ter menos. Então a burguesia vai trabalhar com essa estética. Desculpa, gente, o romantismo vai trabalhar com essa estética. Né? Ela é uma literatura. O romantismo é uma literatura que vai iniciar lá na Europa e vai se estender para o resto do mundo. Né?
Então, como contexto histórico, a gente vai ter essa Revolução Francesa, ó, que eu coloquei aqui, ó, é o rei com poder absoluto, né, a monarquia era poder absoluto, não tinha para ninguém, o rei mandava nos 3 poderes, né, poder legislativo, judiciário e tal, era o rei quem mandava, tá? A nobreza e o clero tinham privilégios, você imagina, não pagavam nem impostos, ainda recebia bens, não tinha desvantagem nenhuma para eles. Também houve uma crise no campo, tiveram péssimas colheitas, acredito eu que por conta dessa falta de igualdade, né? Tiveram péssimas colheitas, não faziam o que tinha que ser feito, e tiveram também a revolução financeira, o custo de vida ficou alto, né? E os burgueses, a camada popular, viviam o quê? Os ideais do iluminismo, que era igualdade, fraternidade e justiça, né? Igualdade, liberdade e fraternidade, né? Esses eram tidos como princípios universais para eles. Quer dizer, como que o rei pode trazer privilégios para um e não dá para outro se nós cremos nesses princípios que são universal? Universal por quê? Porque é para todo mundo, não é para um só, não é para uma camada só, né? Então, a gente vai ter isso daqui, isso tudo aqui, essas questões todas, vai desencadear o quê? A Revolução Francesa. E a Revolução Industrial, Dedé? Como que isso vai acontecer nesse período do romantismo? Né? Ela vai acontecer na Inglaterra, no século XVIII, né? Por causa de quê? Por causa da mecanização dos padrões de vida. Tudo começa a ser mecanizado, né? As fábricas, elas agora vão diminuir a sua produção material feita manualmente, vai trazer o quê? A máquina. A máquina vai começar a surgir, né? Aí quando a gente fala em revolução industrial, a gente já logo pensa assim, as indústrias começaram a mudar, começaram a ser transformadas. E fato é isso, né? O crescimento populacional, por quê? Porque as pessoas saíam do campo e começavam a vir para a cidade. Aí a gente vai ter péssimas colheitas, né? Começa a vir, o povo começa a sair do campo e começa a vir para a cidade, porque no campo já não se produzia, já estavam naquele âmbito de estar parando as produções e colocando ovelhas, trocando, né, o modo de produção, tirando a plantação e colocando animais para as pastagens, para as colheitas não tinha mais colheita, né, de nada, e começaram a cuidar de ovelhas no campo por causa do tecido, né, gente? E aí a gente vai ter uma jornada de trabalho pesada nesse período da Revolução Industrial. Gente, os homens trabalhavam até quase 16 horas. As mulheres trabalhavam até quase 12 horas por dia. Quer dizer, uma jornada de trabalho pesada, né? E aí a gente vai ter também, por conta dessa jornada de trabalho pesada e muito tempo, homens e mulheres dentro das fábricas, né? Muitas horas, porque as fábricas sem sol, não eram arejadas. E aí o que acontece? Muitas doenças vão surgir nesse período. Então, gente, é nesse contexto histórico que o romantismo ele vai nascer, já no final do século XVIII, né? O romantismo vai nascer um romantismo saudosista, né? Um romantismo que todos aqueles escritores, todos aqueles poetas vão desejar viver a vida passada. E aí essa é uma outra aula e eu vou trazer para vocês na próxima semana, vou trazer todo esse contexto, do contexto mesmo, aí já relacionado ao romantismo, para a gente estudar. Hoje a gente vai trabalhar só com o contexto histórico. E a gente vai fazer uma atividade e depois eu passo a atividade para vocês. Porque é que está no livro já foi feito, tá bom? Qualquer pergunta, coloca aí para mim que eu respondo para vocês, estou por aqui, tá bom? Não diga se vocês ouviram o galo cantando não, tá, gente? Tem galo aqui no quintal, verso. Um beijo, fica com Deus.